Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler aqui a partir do versículo número 1. A gente vai ler do 1 ao 11 e depois nós vamos pular lá para o 17. Eclesiastes capítulo 3, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor aí nesse momento. Lembrando aí, aproveita esse momento aí também para colocar o seu celular no silencioso, no modo avião, para nada te atrapalhar, para a cobrança não te ligar aí agora aí, a Claro não te ligar, a Vivo, misericórdia, né? Que os call centers não te achem nesse momento, não achem nossos aparelhos, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 3, versículo número 1. Se você tiver sem Bíblia, o texto vai ser projetado aí. A palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Agora vem comigo no versículo 17. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo por todo, e o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Você pode dizer isso? Diga: todo propósito, toda obra. Agora eu vou pedir para projetar, você não precisa abrir, mas projeta aí para mim, por favor, Salmo 37, versículo 7 até o 9. Deixa a sua Bíblia aberta em Eclesiastes aí, acompanha agora pela televisão aí, na projeção, Salmo 37, versículo 7 até o 9. Amém? Está projetado aí? A palavra diz assim: descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza para os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Senhor, te agradecemos por essa palavra, que ela seja agora, Senhor, instrução para a nossa vida, que o Senhor ministre ao nosso coração as tuas verdades, em nome de Jesus, amém. Vamos então à palavra dessa manhã, tema da mensagem, terceira dessa série de ministrações. Feliz 2025, tema da série, né? Deus ainda escreve em páginas rasgadas. O tema da mensagem nessa manhã: o governo de Deus em nossas agendas. O governo de Deus em nossas agendas. O propósito dessa série, como a gente vem falando aí, é nos mostrar que nada está perdido, amém? Nada está perdido. Quando coloco a frase ali, Deus ainda escreve em páginas rasgadas, significa o seguinte: às vezes a gente olha para o rumo que o nosso ano tomou, as coisas que vêm acontecendo, e às vezes a gente percebe que as páginas foram rasgadas, foram amassadas, e aí a gente olha para coisas que não estão do jeito que a gente sonhou no começo. E aí às vezes a gente olha, Rose, para as coisas da maneira como estão e pensa assim: olha, já era, rasgou, já era, amassou. Só que o Senhor é poderoso para escrever sobre isso ainda. O Senhor é poderoso para agir nessa área ainda. Por isso, feliz 2025. Mas para isso, para vivermos essas verdades, para vivermos essas promessas, é necessário que a gente realinhe o nosso coração nas verdades que o Senhor tem para nós, para que a gente possa vivê-las. Porque se eu não vivi até agora, é porque algumas coisas
estavam fora do lugar. E o Senhor, antes de fazer, Duda, ele coloca as coisas no lugar, ele coloca Gabriel tudo na sua devida posição, e aí, Lúcia, Deus opera o sobrenatural. Deus alinha e age em seguida. E aí hoje eu quero falar com você então sobre tempo. O governo de Deus em nossas agendas. Deus é soberano. Soberano. E nunca é combinado com o Ministério de Louvor, mas eu acho lindo esses encaixes que Deus opera na liturgia do culto, porque nós cantamos, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Eu quero pegar essas expressões aqui porque quando falamos, Carla, sobre soberania, estamos falando sobre governo, estamos falando sobre autoridade, estamos falando sobre algo que é muito grande, é muito poderoso, e é sobre isso que eu quero começar refletindo com você nessa palavra. Primeiro ponto da mensagem: nosso Deus governa o tempo. Nosso Deus governa o tempo. E aí eu quero ler mais uma vez com você Eclesiastes capítulo 3, versículo número 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos ler juntos esse versículo? 1, 2, 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Gente, isso aqui, esse versículo que é tão citado por todos nós, ele traz aqui uma ideia muito clara para nós, Guilherme, do seguinte: tem alguém que governa o tempo, porque o versículo que nos mostra aqui diz que tudo tem propósito, razão, tem determinação. E aí isso daqui traz para nós, Rogério, uma ideia de ordem. O tempo, ele não corre solto por aí. Irmã Beth, esse versículo está nos mostrando uma verdade. Tem alguém que alinha todas essas coisas e que governa o tempo. Olha, eu vou falar uma coisa, essa semana eu estava refletindo sobre esse primeiro ponto, e eu parei, até falei isso hoje na nossa turma de escola dominical, né, Marcos, que às vezes é a dificuldade que eu tenho, né, de parar e ficar num silêncio ali para buscar algo para mim, né, porque nós que temos alguma responsabilidade na nossa vida, geralmente a gente tende a pensar sempre de preparar algo para as outras pessoas, abençoar as outras pessoas, e a gente também tem que se esforçar para parar nessa linha e cuidar da gente. E essa semana, num dos momentos de silêncio ali, cuidando da minha vida ali, né, buscando com Deus, Alessandra, eu fiquei pensando nisso aqui. Isso aqui é muito profundo. Deus governa o tempo. Tem algumas coisas, ô Viviane, que assim, elas fogem completamente ao nosso controle. O ser humano, ele tem capacidades que são maravilhosas, né? Ontem, por exemplo, tinha aquela promessa, né, de ventos fortes na cidade, né? E foi bem na hora que eu estava me preparando para ir dar aula lá em Pilares. Eu fui tomar banho e comecei a ver aquela ventania, aquela chuva. Falei, meu Deus do céu, né? Aí eu fiquei olhando assim pela brechinha lá de fora. Falei, rapaz, tá ventando muito. E aí eu estava pensando, como que o ser humano, Leandro, ele desenvolve certas capacidades, né? A gente constrói hoje casas que a gente vê essa ventania toda, mas dentro de casa a gente está seguro. É claro que tem, né, eventos aí extremos, né? Mas você está entendendo o que eu estou falando. Tem coisas que o ser humano conseguiu controlar. O ser humano conseguiu se proteger, mas o tempo é imparável, é ingovernável. O tempo, ele foge completamente, Dilceia, da nossa tentativa de controle. O tempo está passando, quer você ou não, goste você ou não, o tempo está voando, o ano está acabando. Maurício, passou rápido demais. E aí às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, já estamos em novembro, pisquei, o ano podia passar um pouco mais devagar, mas não adianta. O nosso dia, ele vai ter 24 horas, né? A gente não vai conseguir acrescentar e nem tirar um segundo, o tempo passa, mas Deus governa sobre o tempo. E aí, olha, presta atenção nessa frase aqui, ó, pensa nisso aqui. A Escritura não revela que Deus apenas sabe sobre o tempo, mas que Deus governa sobre ele. Deus não apenas conhece os tempos, ele governa, William, sobre o tempo.
E aí, quando a gente olha para isso daqui, quando a gente traz para a nossa vida, nós precisamos entender uma coisa: se Deus governa sobre o tempo, e para viver as bênçãos de Deus, Larissa, eu tenho que estar debaixo dessa soberania, desse governo dele. Ora, eu quero viver o meu tempo, Ricardo, segundo a soberania desse Deus, porque se ele está governando o tempo, e nós cremos que ele governa bem, amém? Nosso Deus governa, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, nosso Deus governa e governa bem, irmã Shirley. Então, se eu me submeto ao governo de Deus, na maneira como eu lido com o meu tempo, eu estou bem. Eu me coloco numa posição segura. E essa revelação, ela me traz duas coisas, pelo menos. Primeira delas, paz. Me traz paz porque me lembra que aquele que guarda a gente no tempo, ele tem também poder sobre o tempo. Então eu estou guardado duas vezes. Isso traz paz ao meu coração. Eu estou sendo guardado, eu habito o tempo, você habita o tempo está passando, a gente vai envelhecendo, a gente vai passando por essa terra, Deus nos guarda no tempo, e ele também, Patrícia, governa o tempo. Então eu estou em paz, duas vezes. Sabe por quê? Se Deus governa o tempo, Conceição, tudo está no poder das mãos dele. A gente que habita o tempo, Rafael, tem hora que a gente não entende o que acontece. Tem hora que a gente não entende o que acontece, mas aquele que governa o tempo, que está acima disso tudo, ele tem controle sobre todas as coisas. E mesmo que eu veja, às vezes, catástrofes na minha vida, coisas ruins acontecendo, coisas que não tem muita explicação, quando eu olho para essa verdade, eu posso respirar bem fundo, Anderson, e saber, eu não estou entendendo nada, mas uma coisa eu sei: Deus continua no controle de todas as coisas, estou em paz. Tudo tem o seu tempo determinado. Quem determinou? Nosso Deus determina. Nosso Deus determina. Não é uma obra do acaso. Por isso que a gente vive, Viviane, a gente tem uma segurança muito grande. A nossa vida não é um conjunto de muitas coincidências e acasos, Vitória. Não, Deus está governando sobre tudo. Deus está governando, cada fase da nossa vida Deus está governando. Eu lembro que um medo que eu tinha, eu já falei isso com a Natânia em casa, eu tinha muito medo de ter filho, eu tinha medo. Porque eu olhava, quem é metodista há mais tempo aí, conhece bem a dinâmica da igreja metodista, essa coisa de uma hora a gente está num lugar, daqui a pouco a gente está em outro, né? E às vezes a gente vê famílias pastorais, o desafio que é essa questão de filho dentro do ministério, e eu tinha medo, eu falei: Senhor, é muita responsabilidade pôr um filho na terra e viver ainda nessa loucura. A Natânia a gente vai levando junto aí, já está grandinha aí, né? Mas agora criar um filho, né? Natânia sabe se virar, vai ralar comigo aí. Mas e o filho? E aí eu lembro que quando Natânia engravidou, ficamos felizes, é claro. E uma das coisas que o Senhor ministrou muito ao meu coração, André, é o seguinte: não preciso ficar preocupado, Deus governa o tempo. Deus governa o tempo. A única coisa que eu tenho que fazer, Idinha, é viver o tempo. Sabe, olha que coisa maravilhosa. Deus governa o tempo. Então, Igor, a minha única preocupação tem que ser o quê? Viva o tempo debaixo dessa soberania. O soberano está no poder, Samir, só vive o tempo, vai vivendo do lado dele, vai vivendo. Eu não estou entendendo nada, vai vivendo, que eu estou no controle de todas as coisas, eu estou governando. Ele tem poder, ele determina todas as coisas, ele é soberano. E aí uma segunda coisa que isso gera no meu coração, Rogério, é uma profunda reverência. Não tem como, Ronaldo, não sentir uma profunda reverência, porque se o tempo é dele, devemos vivê-lo com zelo. O tempo não é teu. O tempo não é meu. Meus dias não me pertencem. A minha hora não é minha. Os meus segundos não são meus. Pertencem ao Senhor. Tudo na nossa vida pertence a Ele. Ele coloca na nossa vida. Ele coloca. Ele confia a nós um pouquinho de tempo. Ele confia para nós, Florisvaldo, essa coisa que nós chamamos tempo. Olha, estou dando esse tempo a você. Para uns Ele dá 80 anos. Para outros Ele dá 70. Para outros 15. Para outros... E aí nós vamos recebendo tempo. Deus dá tempo para nós. E a grande questão é... Vem comigo no versículo 17. Eclesiastes capítulo 3, versículo 17. O texto bíblico vai dizer assim: então eu disse a mim mesmo. Vamos ler juntos essa parte aqui agora?
1, 2, 3. Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Recebi tempo, prestarei conta desse tempo, William. Recebi tempo, um dia prestarei conta diante de Deus sobre esse tempo que eu vivi. Grazi, o tempo é do Senhor, não é meu. É por isso que as nossas agendas têm que estar sob o governo de Deus. E isso gera para nós uma profunda reverência, porque se o tempo que eu recebi na minha vida não me pertence, eu não me posso dar a brecha, Gabi, eu não posso me dar ao luxo, Fernanda, de viver esse tempo eliminando Deus da minha agenda. Eu não posso, por quê? Porque o tempo é dele. Eu não posso fazer com que Deus seja um detalhe. Isso é uma palavra para todos nós. A gente falava sobre isso também na nossa aula de disciplinas espirituais aqui. Irmão Romildo, o tempo é dele. É minha obrigação ter ele no lugar principal dentro do tempo que ele me deu. É injusto eu dar a Deus sobras do meu tempo, porque o tempo é dele. E eu prestarei conta da maneira como lidei com o meu tempo um dia diante do Senhor. Uma das doutrinas básicas da fé cristã é o juízo de Deus. É estarmos diante do trono de Deus. Todo mundo prestará conta diante dele. Todo mundo prestará conta. E isso gera uma reverência profunda no meu coração. Portanto, Eclesiastes 3 vai nos lembrar que o tempo é um dom emprestado de Deus para nós. Emprestado. Larissa, Deus te emprestou esse tempo. Anderson, Deus te emprestou esse tempo. Irmã Lourdes, Deus te emprestou esse tempo. Márcia, Ele nos emprestou esse tempo. É emprestado. É emprestado. Prestaremos conta diante dele. Você está entendendo essa verdade? Amém? Prestaremos conta. Somos administradores de dias que não nos pertencem. Somos administradores, tempo emprestado num mundo emprestado. O Senhor nos empresta esse tempo num mundo que Ele nos empresta também, e viver pela fé é aprender a discernir esses momentos e responder a eles com obediência e confiança. Eu tenho que lidar com santidade. Quer um bom exemplo disso? Ministros de louvor. Ricardo estava aqui tocando baixo. Eu tenho certeza que toda vez que o Ricardo pega esse baixo para tocar aqui nesse lugar, é diferente, né, Ricardo? É diferente. Por quê? Eu estou tocando um instrumento que é consagrado ao Senhor no lugar que nós consagramos e no tempo que consagramos. Eu tenho certeza que quando a Shirley pega esse microfone aqui para fazer uma oração aqui em cima, é diferente. Por quê? Porque aqui eu entendo que esse tempo é especial. A nossa vida lá fora tem que ser vivida com a mesma reverência. O tempo que eu lido é de Deus. É de Deus, Adriana. Prestaremos conta diante dele. Posso ouvir um amém? Amém. Nosso Deus governa sobre o tempo. Segundo ponto da mensagem, então vamos aprofundar um pouco melhor esse negócio. O tempo é de Deus, Ele governa, Ele está no controle de todas as coisas. Uma lição para nós. Segundo ponto, não perca o tempo com distrações. Não perca o tempo com distrações. E aí eu vou pedir para projetar aí o texto de Salmo 37, vamos lá? Acompanhe aí comigo, não precisa abrir na sua Bíblia agora, mas acompanhe na televisão, Salmo 37, versículo 7, vamos lá? Diz assim a palavra: descanse no Senhor e espere nele. Agora, vamos lá. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho. Repete comigo assim: não se irrite. Por causa do que realiza os seus maus desígnios. Agora versículo 8. Deixe a ira. Você pode repetir isso? Diga, deixe a ira. Repete agora também. Abandone o furor. Não se irrite. Agora eu termino aqui a leitura. Certamente isso acabará mal. Versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Não perca tempo se distraindo. Carla, o tempo não é meu, é emprestado. Andréia, então eu vou prestar conta diante do Senhor. Patrícia, o tempo passa e não volta mais. E passa rápido. É ou não é verdade? Passa rápido. Parece que foi ontem que Marcos Dias tinha 2 anos de idade. Quando Lutero, naquele dia que ele nasceu, lá atrás, pregou as 95 teses na porta da igreja. O tempo passa muito rápido.
Às vezes eu fico olhando o Bernardo. Ontem mesmo eu postei uma foto lá no meu WhatsApp, lá, uma foto dele no meu colo, eu jogando videogame com ele. Falei, rapaz, que saudade dele carequinho, assim, desse jeito. Passa muito rápido, já tá grandão. O Leandro aí já com a filha já maior de idade já. A Andréia, o bebezão dela ali atrás ali, ó, agora mexendo no som lá, a bebezona dela ali, ó. A Gabi, a Adriana, nosso filho cresce muito rápido, vai olhando e o tempo vai passando muito rápido. E a questão é a seguinte, a gente não tem tempo para perder com distração. Eu falava isso aqui na semana passada. A gente não tem tempo para perder, não. E o Salmo 37 aqui, os versículos que a gente leu, nos mostra o seguinte: não devemos colocar os nossos olhos e o nosso coração na direção errada. Porque se os meus olhos e o meu coração, Idinha, estiverem na direção errada, sabe o que acontece, Rafael? Eu perco tempo. Se eu me distraio com aquilo que está acontecendo que eu não estou entendendo, Senhor, o ímpio está prosperando, Senhor, a injustiça está prosperando, como o versículo está dizendo aqui, aquele que prospera em seu caminho, aquele que realiza os seus maus desígnios, e às vezes a gente olha para injustiças, para coisas que acontecem, e a gente perde tempo por causa do erro do outro. E a gente fica ali se lamentando, e aí, irmã Beth, o tempo vai passando, e aí, Alessandro, o tempo vai passando, e a gente se distrai com essas coisas. E o texto nos traz aqui uma lição importante sobre isso. Esse tipo de olhar distraído gera irritação, gera, também no versículo 8 vai dizer, ira, furor, e depois ele vai falar de irritação de novo. Isso aqui é uma ênfase que o texto está trazendo para nós. Esse tipo de sentimento que é gerado no nosso coração não é de Deus, não é de Deus. Essa ira, esse incômodo, essa irritação que o texto está falando aqui é o seguinte, é a gente perder nosso foco por causa daquilo que está acontecendo de errado ao nosso redor. A gente se indigna sim com as coisas erradas, com as coisas que estão fora do lugar, mas aquela irritação que faz a gente paralisar o propósito de Deus na nossa vida, paralisar as coisas que não devem ser paralisadas, e às vezes a gente fica vivendo agora em torno da nossa irritação e da nossa revolta, e não mais vivendo em torno do propósito de Deus. E aí eu digo de novo aqui, o tempo é emprestado por Deus para nós, passa rápido e um dia ele cessará. E a gente não pode perder tempo com essas coisas. E o texto diz para nós, deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Não alimente a sua vida somente com coisas que vão gerar esse tipo de sentimentos no seu coração. Invista o seu tempo naquilo que vai gerar crescimento na sua vida, que vai gerar aprofundamento espiritual na sua vida. Sabe, uma coisa que a gente precisa entender, tem notícia ruim, gente, que vai chegar, querendo ou não. Tem notícia ruim que vai chegar. É igual a conta de luz, vai chegar na tua casa, querendo ou não, vai chegar. A Light nunca vai esquecer onde você mora. Você pode mudar quantas vezes você quiser. Ela sabe, ela te vê. Está em todos os cantos. Está por aí. Tem notícia ruim que vai chegar e não adianta. Só que o grande problema é que às vezes a gente perde tempo no nosso ano correndo atrás de notícia ruim o tempo inteiro. Correndo atrás de problema para a cabeça o tempo inteiro. E o que o texto bíblico está dizendo é, para com isso, porque vai acabar mal. Vai acabar mal. E às vezes a gente não percebe, mas a gente está girando a nossa vida em torno de coisas que não deveriam ser o centro da nossa vida. Não deveriam ser. Tem problema que não é nem para a gente saber. Tem problema que a gente não deveria nem querer saber. Né? Tem coisa na nossa vida que, às vezes, certas conversas que vão chegar para você, e aí a melhor resposta que você pode dar, sabe qual que é? Ó, esse problema aí, primeiro, eu não vou resolver, não tem nada a ver comigo, não tem a ver com a minha vida, não tem relevância nenhuma para mim, eu não tenho nem o que fazer, o máximo que eu vou poder fazer é fofocar em cima dele. Fofoca é pecado, se eu perder tempo falando aqui também de coisa, eu vou gastar meu tempo à toa, o tempo é curto, o tempo é escasso, então, ó, leva esse problema para quem resolve e deixa eu me ocupar com os problemas que eu já tenho, que são muitos, né? Então, o texto nos traz aqui sobre tempo e essa irritação que é gerada, e às vezes a gente perde tempo com essas coisas.
E perdemos tempo mesmo. Essa inquietação nos leva a um estado de inquietação constante. Inquietação constante. A gente não celebra mais nada. A gente não se alegra mais, porque está inquieto o tempo inteiro. Tem motivo para chorar sempre, sempre vai ter. Só que às vezes a gente vai caçar mais motivo para chorar ainda, Alessandro. Aí a gente se enrola mais ainda. Isso acabará mal. E para nós esse ano, nós precisamos lembrar, isso afeta a maneira como vivemos os nossos dias. Talvez o nosso ano 2025, agora a gente para refletir, Zelinha, talvez a gente tenha se ocupado demais com coisas, Isaac, que não deveria ser o alvo da nossa atenção. Temos muita coisa de Deus para a gente poder se ocupar. É ou não é verdade? A gente estava falando aqui na turma de disciplinas espirituais, como a gente queria ter mais tempo para orar, mais tempo para ler a palavra. Que às vezes para nós, a gente queria que o dia tivesse pelo menos mais umas 6 horinhas para arredondar para 30, né? Fala assim, dá mais umas 6 horinhas aí, eu ia dormir um pouquinho mais, ia ter mais, mas é 24 horas. E o tempo já é escasso, a vida já é corrida, às vezes a gente enfia na nossa agenda coisas que não vai agregar em nada, só vai atrapalhar, só vai nos afastar de Deus, só vai gerar coisa ruim no nosso coração, não vamos ganhar nada com isso. E ainda nos toma o tempo que a gente poderia de repente estar com Deus, com a nossa família, com amigos ou até mesmo dormindo. Tem coisa na nossa vida que é melhor, Duda, você está dormindo. Tem coisa na nossa vida, Rafael, que é melhor a gente simplesmente deitar e, como diz, né, deitar em berço esplêndido, né, como diz o hino nacional, e dormir bem. A ira, a irritação e o furor que esse texto trata aqui são reações humanas quando percebemos que algo não está certo. Mas o Salmo afirma que o tempo de Deus será cumprido. Vamos ler o versículo 9? Olha o versículo 9 aí. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, o quê? Possuirão a terra. Os ímpios não vão prosperar infinitamente. As coisas não vão permanecer desencaixadas infinitamente. Deus está governando sobre o tempo ainda. Às vezes a gente pensa, Deus está demorando. Não, está demorando. Está no tempo certinho dele ali. Está no tempo certinho. Vai dar tudo certo. A gente conhece o final da história. Deus é tão bom. Deus, quem gosta de cinema aí, né? Deus é aquele tipo de amigo que dá spoiler pra gente. Né? Deus é o amigo que dá spoiler, que conta o final do filme, Leandro. Ele já nos deu o livro de Apocalipse. Já, ó, como é que acaba aqui? Ó, acaba desse jeito aqui. Fica tranquilo, Rafael. Fica tranquilo, Samir. Fica tranquilo, Conceição. A gente já sabe como termina. A gente já sabe como termina. Às vezes a gente não entende os desdobramentos da coisa. Mas uma coisa eu sei. Como acaba eu sei. Como acaba eu sei. E às vezes a gente está perdendo tempo e desperdiçando forças, se preocupando com coisas, achando que a gente não deveria estar se preocupando. E aí a gente tem que lembrar, opa, peraí, eu sei como acaba. Deus está no controle de todas as coisas. Tenha disciplina emocional, moral e espiritual. Não deixe que a irritação te leve a fazer o mal ou até mesmo abandonar a fé. Nunca permita isso. Nunca permita isso. Essa irritação, essa ira nunca devem custar a nossa fé, nunca deve custar o nosso esforço, o nosso empenho em coisas que realmente importam. Nunca deve. E antes de avançar para o último ponto dessa mensagem, eu quero lembrar a todos nós. Ontem eu estava lendo lá em casa, eu estava lendo um livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Semana passada o pessoal foi ver a pregação dele lá, né? E aí essa semana eu peguei um livro dele para ler, eu gosto muito dele. E o livro é Avivamento, é Pentecostes ou Avivamento o nome do livro agora, me fugiu. Mas tem uma expressão que ele usa ali, Igor, que eu achei muito interessante. E é interessante um presbiteriano falar disso ainda, né? Que às vezes a gente vê determinados assuntos, a gente está tão acostumado a ouvir, né, pentecostais falando e falam muito bem, mas ele trouxe uma abordagem que eu achei bem interessante, que ele diz assim, não aceite viver uma vida espiritual de baixo nível. Quero falar um pouquinho melhor sobre isso daqui para a gente fechar esse ponto aqui. Não aceite viver uma vida espiritual de baixo nível. O que é uma vida espiritual de baixo nível? Quando nos distraímos, a nossa vida espiritual se retrai. A gente passa, Rogério, a se ocupar com coisas dessa terra, irmã Beth. A gente vai perdendo tempo com isso, Ronaldo, com coisas que não deveriam ser a nossa prioridade e, naturalmente, a nossa vida espiritual vai retraindo. Ela vai retraindo. Deixamos de crescer como devemos. Ao invés de a gente se empenhar em coisas que nos fariam crescer, a gente vai perdendo tempo.
Eu sempre trago aqui a expressão que o Leandro falou comigo uma vez, né? Pastor, rede social é a mesma coisa todo dia, com pitadas de elementos diferentes. Às vezes a gente fica ali perdendo muito tempo com certas coisas. Estagnamos em um estado de descontentamento que só nos prejudica. Todos os dias lembre o seu coração. Deus governa sobre o tempo e eu quero viver sobre esse governo. A minha agenda está consagrada ao Senhor em nome de Jesus. Hoje é dia da gente olhar para a nossa agenda, para a maneira como nós vivemos os nossos dias, como que você tem vivido os seus domingos, como que você tem vivido as suas segundas, suas terças, quartas, quintas, sextas, sábados, como eu tenho vivido os meus dias, Guilherme, e hoje é dia de olhar e realinhar. Senhor, governe a minha agenda. Hoje é dia de nós chegarmos em casa, olharmos para a agenda do nosso dia a dia e colocar diante do Senhor. Senhor, o Senhor não vai ser mais um detalhe na minha agenda, o Senhor vai ser o ponto principal dela. O Senhor vai governar a minha agenda. Eu não quero mais perder tempo com coisas que estão gerando só coisas ruins na minha vida. Eu não quero mais perder tempo assistindo coisas que eu já não deveria estar nem mais vendo. Eu não quero mais perder tempo com conversas que eu não deveria nem mais estar tendo. Eu abro mão dessas coisas para que coisas abençoadoras possam entrar na minha agenda em nome de Jesus. Não tenha medo de abrir espaço na tua agenda. Não tenha medo. Não tenha medo de arrancar certas coisas da tua agenda. Pastor, o que eu faço nesse momento agora? Eu arranquei isso aqui, eu tirei isso aqui que estava me contaminando, e agora o que eu faço? Deus vai te dar coisa muito boa para você fazer. Deus vai colocar pessoas maravilhosas no teu caminho. Deus vai fazer, porque Deus cuida de nós quando a gente se submete à soberania dele. Quem se submete à soberania de Deus não vive uma vida espiritual de baixo nível. Nós vivemos o melhor de Deus para a nossa vida, Lúcia. Nós vivemos. Não perca tempo com distrações. Para de olhar para o lado. Para. Às vezes a gente desanima no decorrer do nosso ano, porque o ano é cheio de lutas e batalhas. E às vezes as páginas se rasgam, porque a gente está olhando para o que o outro viveu e eu ainda não vivi. Senhor, eu queria tanto. Senhor, parece que para o outro é mais fácil. Parece que para Alessandro e para o Guilherme tudo é mais fácil. Parece que para o Leandro tudo é mais fácil. Parece que para a Carla tudo flui maravilhosamente bem. Mas, Senhor, por que na minha vida não vai e as páginas vão amassando e rasgando? Porque eu estou olhando para o lado, eu estou distraído, eu tô me preocupando. Gente, nós não conhecemos os detalhes da vida de ninguém. As maiores lutas que você enfrenta, a multidão não conhece. É ou não é verdade? As maiores lutas que você enfrenta, a multidão não conhece. E você também não conhece as maiores lutas que a multidão vive. Ninguém está vivendo uma vida de fantasia, gente. Ninguém está vivendo uma vida de mar de rosas. Está todo mundo lutando. Só que as distrações às vezes nos faz olhar só coisa boa na vida do outro e pensar, eu queria ter essa vida aí. E aí, Marcos, às vezes a gente desconsidera tudo que Deus está fazendo na nossa. Tudo que Deus tem para operar na nossa. Não se distraia. Coloca a mão no seu coração assim. Diz para você mesmo nessa manhã. Diga assim, meu coração, para de se distrair. Em nome de Jesus. Que isso acabará mal. Último ponto da mensagem para a gente poder fechar. Descanse em Deus. Terceiro e último ponto, descanse em Deus. Vamos ler o versículo 7. Descanse no Senhor e espere nele. Vamos ler de novo? Descanse no Senhor e espere nele. Eu descanso esperando nele. Tenho certeza que esse aqui é o verbo favorito de vocês, esperar. Maravilhoso, né? Esperar é bom demais, né? É, Lúcia, é bom demais. Quando você vai resolver alguma coisa, alguém vira para você e fala assim, espera. Nossa, dá até uma alegria no coração, dá uma paz, né? Espera. Meu Deus, que alegria, esperar. Esperar é quando a gente não tem o que fazer. Quando eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar. Você chega lá para ser atendido, um médico. Aí você vira para você e fala assim, o médico não chegou. O que você tem que fazer? Ir buscar o médico em casa? Espera. Você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí quando a gente olha para isso aqui, o mesmo Deus que governa o tempo é o Deus que ordena para nós descansar nele. Confia no que ele está fazendo. Vamos pensar nisso aqui? Vou repetir mais uma vez. Rose, o mesmo Deus que governa o tempo, ele governa o tempo. Governa.
Ele tem poder sobre o tempo. A gente já falou bastante disso aqui. Ele que tem governo sobre o tempo. Shirley, ele que sabe tudo sobre o tempo. Tem poder sobre o tempo. Andréia, esse Deus que sabe disso tudo, ele vira para nós. Sabe o que ele fala para nós? Descansa. Espera. Aquele que tem soberania, Floresvaldo, sobre o tempo, ele vira para nós e ele diz, Márcia, espera. Confia. Descansa. Quando alguém que tem poder sobre alguma coisa vira para nós e diz, descansa, significa o que, Maurício? Estou tranquilo. Não preciso perder minha paz. Se Deus virou para nós e falou, Viviane, descansa, é porque nas entrelinhas ele está falando, está tudo sob meu controle, descansa. Descansa. Deus poderia, irmão Romildo, dar um monte de ordem para gente diferente aqui. Deus poderia virar e dizer assim para nós, eu conheço o tempo, sei de todas as coisas, governo sobre ele. Se eu fosse você, eu me coçava. Se eu fosse você, eu me virava aí, eu começava a correr. Sabe quando alguém conhece, sabe de alguma coisa ruim que vai acontecer? Se eu fosse você, Zelinho, eu saía correndo. Só que aquele que conhece todas as coisas, ele nos tranquiliza, Ronaldo. Ele nos tranquiliza, Adriana. Descansa. Descansa. Não sou eu que estou falando para você. Não é um sacerdote, um pastor, um profeta, não é teu amigo, não é aquela pessoa que não sabe o que está falando. É o próprio Deus, Ridinha, virando para nós dizendo, descansa, calma, calma. Para viver um feliz 2025, Grazi, calma, descansa no Senhor. Às vezes a gente sai do prumo na vida espiritual porque a gente está preocupado demais. Está desesperado demais. E aí eu amo o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6. Quando ele está falando sobre as preocupações, sobre as ansiedades da vida, ele vira e fala assim, Natane, a sua ansiedade não é capaz de colocar 1 segundo a mais da tua vida. 1 centímetro a mais da tua altura. Não acrescenta nada. E esse Deus vira para nós e diz, descansa. Descansa. Deus está trabalhando. Descansar no Senhor não é cruzar os braços, gente. Às vezes a gente pensa e fala assim, pastor, como que eu vou descansar em Deus? Está tudo acontecendo, eu vou cruzar meu braço. Não é cruzar o braço. Descansar no Senhor é continuar habitando o tempo, confiando, Rogério, ele está no controle. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Eu vou sair de casa, vou trabalhar às 6 da manhã, vou pegar ônibus, vou de carro, vou para não sei aonde, vou resolver minhas coisas, vou cuidar da minha família, vou pagar minhas contas, vou comprar, vou no mercado, vou fazer, mas faço isso descansando no Senhor, Ele está no controle de tudo. Minha vida não se resume ao agora. Deus tem o meu futuro nas mãos dele. Tá tudo. Se eu vou receber, Patrícia, o que eu tanto quero ou não, eu sei que o que vier é o melhor de Deus para a minha vida. É o melhor de Deus. Descansa. E aí, quando a gente olha para esse texto, ele nos dá a chave aqui, descansa, esperando nele. Esperar no Senhor é saber, Guilherme, ele não vai atrasar não, espera, calma. Deixa Deus continuar trabalhando na sua vida, faz o que você tem que fazer. Faz o que cabe a você. Mas vai fazendo esperando em Deus. Espera nele. Espera nele. E aí, recentemente, numa tarde com Cristo, eu vou pedir para projetar aqui, por favor, Provérbios 13, 11, por favor. Provérbios capítulo 13, versículo 11. A palavra do Senhor vai dizer assim. Se você puder, anota também esse texto aí, para você meditar em casa. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Um texto de sabedoria na Bíblia, ele usa ilustrações. Ontem eu estava dando aula sobre isso lá em Pilares, estava falando, um texto narrativo, se ali está falando que Jesus acalmou uma tempestade, é narrativo. Jesus acalmou uma tempestade. Jesus mesmo acalmou mesmo uma tempestade mesmo. Não é imagem figurativa, é narrativa. Aconteceu, teve uma tempestade, Jesus estava lá, Jesus acalmou a tempestade. Agora, textos de sabedoria, textos poéticos, eles usam imagens para ilustrar, Larissa, alguma coisa. E aqui nesse texto, ele está falando, usando a imagem da riqueza. Só que a riqueza nesse texto aí que a gente acabou de ler, ela pode ser tanto material, como ela também pode estar se referindo aqui às riquezas da vida.
E o que o texto está dizendo para nós aqui, Leandro, é sobre coisas que acontecem de repente. Coisas que acontecem de repente. Né? Como está aí, não sei se está projetado ainda, aqui diz no texto, né? Ó, a riqueza obtida com facilidade. Facilidade aqui tem o sentido de rapidamente. Aconteceu, recebeu. A gente poderia ilustrar isso com aquelas pessoas. Eu até dei um exemplo aqui na pregação, agora está sendo gravado, não posso dar esse exemplo aqui não, vai que a pessoa vê. Mas eu dei um exemplo aí de um conhecido que eu tenho, que certa ocasião ele ganhou um prêmio desses coisas do Silvio Santos que tinha aí antigamente, ganhou maior dinheiro. Comprou um negócio que nunca mexeu na vida para poder empreender, deu errado, ficou endividado, perdeu dinheiro, perdeu o que ganhou, ainda ganhou uma dívida nova. O Silvio Santos deu uma dívida nova para essa pessoa aí. Porque veio do nada, não estava preparado para receber isso. E aí uma reflexão que a gente tira desse versículo de Provérbios é o seguinte: nós não fomos criados, Rafael, para viver toda hora recebendo vitória. Coisa do nada. Coisa do nada. Você pode reparar, Deus tem poder para fazer coisa do nada? Tem ou não tem? Tem. De vez em quando ele faz. De vez em quando ele abre uma porta ali que você olha e fala: meu Deus do céu, não estava pronto para isso não? Não estava esperando isso não, Chico? Isso é bênção demais. Tem hora que Deus age de repente. Tem hora. Mas normalmente, a maioria das vezes, Deus age por, agora o William vai gostar, processos. Deus vai nos preparando. A vida é assim. A gente nasce e a gente tem que crescer. Para crescer, a gente tem que fazer o quê, Márcia? A gente tem que fazer o quê, Ricardo? Tem que comer, tem que se alimentar, tem que cuidar da saúde, para que eu possa crescer, Samir, bem. Isso é o quê? Processo. A vida é assim. Para eu ter tem um pé de acerola aqui atrás aqui, eu tô de olho nele, mas os passarinhos sempre chegam primeiro, mas tem ali um pé de acerola. Você quer comer uma acerola, você tem que plantar, tem que regar, esperar crescer, e um dia ela vai dar acerola para você. Ou para você ou para outra pessoa, não sei quanto tempo que demora para dar acerola no pé, vocês demoram muito, jabuticaba falam que demora, né? Mas Deus age por processo. Por que isso? Porque as bênçãos geradas por caminhadas são bênçãos que permanecem porque a gente vai aprendendo a importância delas até que elas cheguem. É ou não é verdade? Uma pessoa que vai galgando, que vai conquistando, que vai avançando, ela vai reconhecendo todo o suor e esforço que ela teve para chegar lá. Deus não nos criou para viver de coisas repentinas. Porque aí agora é orelhada total, depois eu vou perguntar para as psicólogas aí da casa aí, né? Mas eu acho que uma vida de mudanças repentinas toda hora não deve fazer muito bem para a cabeça do ser humano. Já foi confirmado aqui então, não faz bem. Nós não fomos criados para viver de mudanças repentinas toda hora. E às vezes a gente se entristece, a gente para de confiar em Deus, porque a gente quer que toda hora as coisas estalo de dedo. Só que Deus quer fazer menos coisas em estalo de dedo na nossa vida e quer nos ensinar a plantar e regar mais. Amém? Você entendeu isso aqui? Deus quer que você tire o seu coração de desejar toda hora estalo de dedo e de repente, e comece a plantar e regar mais. Porque plantar e regar gera responsabilidade, gera maturidade, gera crescimento. Eu descanso no Senhor porque eu sei que Ele está agindo sobre o tempo, e o tempo me faz crescer, o tempo me faz aprender, o tempo me faz chegar aos lugares. Tem uma pessoinha aqui, eu não vou citar o nome, mas ela vai saber que é com ela e vai rir. Tem uma pessoinha aí que começou a caminhar e tal, e entendeu o chamado dela para intercessão. E essa pessoinha, ela ficava me perguntando toda hora: pastor, quando que eu vou começar? Quando que eu vou começar? E aí eu sempre falo para essa pessoinha: calma, calma. Está sendo preparado. Por quê? Porque a gente tem um preparo para chegar nos lugares. A gente tem um preparo. Porque se a gente se expor a coisas antes da hora, faz mal para a gente. E Deus age com processos na nossa vida. E para viver esses processos de Deus é necessário aprender a fazer essas duas coisas: descansar e esperar. Descansar e esperar. Descansar e esperar. Descanse no Senhor. E para caminhar aqui, para fechar esse ponto aqui, eu quero dizer uma coisa que é uma boa notícia para todos nós aqui, amém? Está pronto para receber uma boa notícia? O tempo está a serviço de Deus, amém? O tempo está a serviço de Deus. Tem hora que a gente olha para o tempo na nossa vida e parece, Lúcia, que ele está agindo contra nós. Parece que o tempo está contra mim, está passando rápido demais. Leandro, está tudo muito rápido, Florisaldo, está tudo muito rápido. Parece que o tempo está contra mim, mas não está.
o tempo está a serviço de Deus. Isso é lindo demais. Está a serviço dele. Deus submete a soberania dele e todas essas coisas. Lourdes, o tempo está a serviço de Deus. Por isso eu declaro de novo: descanse no Senhor e espere nele. Feliz 2025 para nós. Não pode não significar que Deus dará ainda esse ano aquilo que tanto queremos. Eu não posso garantir isso para você. Mas com certeza significa que se descansarmos nele, hoje andaremos seguro. Eu não posso te garantir que hoje ele vai te dar o que você tanto quer. Não posso. Mas uma coisa é fato. Se a gente começar, irmã Beth, a descansar nele hoje a gente já anda seguro. O tempo está a serviço de Deus. Espera em Deus não é passividade ou irresponsabilidade, é formação. Esperar em Deus é formação. Quando eu aprendo a esperar nele, a descansar nele, ele está formando a minha vida. Ele está me modelando. Então, gente, o que essa mensagem se encaixa dentro do que nós temos recebido aqui? Esse ano ainda dá para ser diferente em muitas áreas. Só que para isso a gente tem que viver o tempo dessa maneira aqui. Deus é soberano sobre o tempo. Eu não tenho que me distrair. Eu tenho que descansar nele. Se eu viver essa reta final de ano desse jeito aqui, Anderson, a gente vai terminar o ano bem. Muito bem. Termina o campeão da Libertadores e abençoado ainda por cima. Termina bem. Deus está no controle de todas as coisas. Para de perder tempo perdendo paz. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao nosso Deus? Deus poderoso, queremos te agradecer nessa manhã por essa palavra. Obrigado, Deus, por sermos instruídos nela. Obrigado, Senhor, porque sempre que aprendemos sobre a tua soberania, nós recebemos uma palavra que nos traz paz e reverência. Paz porque o Senhor está no controle. Reverência porque temos uma responsabilidade. Senhor, que o nosso coração nunca se esqueça disso. O tempo está a serviço de Deus. E se eu estou debaixo do governo de Deus na minha vida, o tempo será bênção na minha vida também. Senhor, que nós possamos viver o nosso tempo dessa maneira nessa reta final de ano. Não apenas nesse ano, mas no decorrer da nossa vida, Senhor. Sempre que o nosso coração começar a se acelerar dentro de nós, sempre que o nosso coração começar a negociar e a perder a própria paz que vem do Senhor, que nós possamos lembrar, Deus está no controle de todas as coisas. Senhor, que nós possamos viver com reverência, obediência, crescendo em santidade, vencendo o pecado, superando fases, momentos na nossa vida, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, abençoe a tua igreja. Te agradeço por essa palavra, grava ela no nosso coração e que ela possa chegar, Senhor, através da internet na vida de muitas outras pessoas e que ela possa abençoar vidas e famílias inteiras. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus e a igreja diga amém. Só quem recebe aplauda ao Senhor aí, amém? Glória a Deus, você pode aplaudir melhor, Senhor? Aleluia!